Graças a Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você, meu amigo e minha amiga, que nos ouve, que nos acompanha. Estamos no ar, estamos de pé pela bondade, pela misericórdia do nosso Deus, trazendo sempre uma palavra para que possa fortalecer, direcionar a sua vida, a sua família, assim também a minha vida e a minha família. É com muita alegria e com muita satisfação que estamos sendo neste exato momento, você e eu, instrumentos de Deus, compartilhando a poderosa Escritura Sagrada, ou seja, a palavra do nosso Deus. Então, meu amigo e minha amiga, eu gostaria de trazer uma palavra hoje, uma palavra diferente, uma palavra de compromissos dentro da casa do nosso Deus, uma palavra de multiplicação, de crescimento, uma palavra de profundidade dentro do reino de Deus. Meu amigo, quando nós nos colocamos à disposição do nosso Deus, nós estamos trabalhando diretamente para o nosso Deus. E não há nada que Deus possa ficar devendo para alguém. Deus não deve nada para ninguém. Então me entenda, vencedor e vencedora, que dentro do reino de Deus, Deus tem necessidade. E a maior necessidade de Deus é ganhar almas enquanto há tempo, é salvar almas, salvar vidas, corações, famílias, de pessoas que vivem hoje, que estão hoje, sem um rumo, sem uma perspectiva, sem uma direção. Pessoas que não conseguem mais hoje enxergar perspectiva por tudo que o mundo está vivendo ou atravessando. E neste exato momento, a você que está me ouvindo, talvez você esteja bem guardado, protegido, seguro, etc, etc. Eu tenho certeza que sim. Mas aí fora, de uma maneira ou de outra, alguém próximo ou distante de você esteja aflito, desesperado, oprimido, em depressão, por tantas notícias que chegam, pelo cenário que o mundo está vivendo. Meu amigo e minha amiga, este é o melhor cenário que Deus pode entrar e salvar almas, vidas e corações através da palavra de Deus. E sabe quem pode anunciar a palavra? E sabe quem pode apregoar e anunciar as boas novas? Você e eu. Nós fomos chamados, escolhidos por Jesus, por Deus, para que nós possamos gerar frutos. O nosso fruto, ele permaneça em Deus. Mas nós só vamos entender do nosso compromisso e de nossas responsabilidades quando nos atentarmos que dentro do reino de Deus, Deus nos chamou para nos salvar, mas também nos chamou para sermos cooperadores da casa de Deus, para sermos homens e mulheres que possamos estar a todo tempo disponível para as necessidades do reino do nosso Deus. Não importa hoje, por toda a mudança das leis e etc, nada disso pode proibir a casa de Deus, a igreja, de apregoar a palavra do nosso Deus. Então, de uma maneira ou de outra, grandes são as formas que nós podemos compartilhar uma palavra de Deus que gera paz, que gera esperança, que gera luz, que gera multiplicação, que gera alma, que gera vida dentro do reino de Deus e das pessoas. Então é sobre isso que eu quero tratar com você neste exato momento, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Quero falar sobre o talento que Deus colocou sobre a sua vida e sobre a minha vida. A única diferença está na nossa capacidade. Então pegue a sua Bíblia, abra comigo no Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, do versos 14 ao 29, e vai dizer assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade,
e então partiu o que recebera 5 talentos. Saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou ao senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos? Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fortes, fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fortes, fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois bem, meu amigo e minha amiga, Jesus está tendo uma conversa neste exato momento com os seus discípulos. E todo o povo que estava lhe ouvindo estavam ali prestando atenção nos princípios da palavra de Deus, manifestada por Jesus Cristo. Então Jesus vai usar uma parábola, uma história, para que aqueles homens pudessem entender o que Cristo estava narrando. Então eu gostaria de colocar um tema sobre esta mensagem, para que você pudesse me compreender. Então anote aí. É uma pergunta: qual é o seu talento? Me entenda que naqueles dias, aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus Cristo pela fé, pela confiança nas palavras que Cristo dizia, nos ensinamentos, nos princípios, aquelas pessoas, elas viviam uma vida muito difícil, comparada aos dias de hoje, uma vida muito complicada. Então me entenda que quando aqueles homens entregavam sua vida pela fé a Jesus, o aceitando, os seus problemas, as suas necessidades, isso continuava também a acompanhar a vida deles. Mas é claro que Deus, através de Jesus, estavam ali manifestando o poder do reino de Deus, e gradativamente os homens e mulheres obtiveram bênçãos e respostas, curas, milagres, libertações, prodígios, prosperidade e etc. Mas o interessante é que naqueles dias, entenda que aquelas pessoas, elas viviam de uma maneira muito simples, muito humilde, e grande eram os seus problemas comparados aos dias de hoje.
eram muito difíceis, muitos necessitados extremamente. Agora, o que eu preciso te dizer neste exato momento é que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, a Deus, a nossa vida estará resguardada, guardada pelas promessas de Deus, manifestada em Jesus Cristo. Amém até aqui, vencedor e vencedora? Então Jesus, ele traz uma palavra conforme o entendimento das pessoas, dos seus ouvintes. Então Jesus vai falar sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre talento, através de toda a parábola que acabamos de ler em Mateus 25, 14 e 29. Aí quando falamos de talento, então o valor de um talento naqueles dias custava 3.600 ciclos. Então me entenda bem, conforme Jesus falava na linguagem dos seus ouvintes, eles conseguiam entender. Então, cada valor de um ciclo custava 11,424 gramas. Então, esta maneira era a forma de pagamento de um dia de trabalho, de um serviço para uma pessoa. Então, Jesus está dizendo em uma parábola que ele deu talentos, distribuiu para 3 pessoas, como acabamos de ler. E nas 3 que tiveram seus talentos em suas mãos, 2 conseguiram gerar, multiplicar, mas teve um que não conseguiu gerar e não fazer nada. Então me entenda, a parábola que Jesus está dizendo neste exato momento é que quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós não temos nada para dar em troca para Deus. Pelo contrário, nós precisamos de tudo de Deus e por isso que tudo vem de Deus para nossas vidas. Mas a parábola, apenas para abrir o entendimento das pessoas sobre ciclo, sobre dinheiro e talento, é para que as pessoas pudessem entender que assim como aquele senhor entregou dinheiro, talentos, ciclo na mão daqueles homens para que eles pudessem multiplicar e gerar, Jesus está dizendo que quando nós o recebemos, quando há uma conversão de nossa parte para Jesus, Ele coloca em nossas vidas aquilo que Ele tem. E o que é que Jesus tem? Jesus, ele tem tudo aquilo que hoje nós reconhecemos que só existe na pessoa de Jesus. Salvação, paz, cura, libertação, prosperidade, multiplicação e etc, etc. Sem contar com os sinais da manifestação do poder do reino de Deus. Eu digo de passagem sobre o poder do Espírito Santo, sobre os seus frutos e sobre os seus dons, que isso é uma outra questão. Então me entenda que Jesus está dizendo para os seus ouvintes que assim como aquele senhor, ele retornou para prestar conta com seus servos do seu dinheiro, ou seja, do que eles fizeram com o seu dinheiro, com aquilo que não lhes pertencia, mas que era de Deus, daquele senhor, assim será nos dias da vinda de Deus, de Jesus Cristo. Jesus obteve naquela cruz tudo aquilo que hoje nós usufruímos gratuitamente pela misericórdia e pelo sacrifício dele. Se hoje você tem paz, se hoje você tem salvação, se hoje você tem multiplicação, prosperidade, família, trabalho, saúde, etc., nós devemos isso a alguém. E esse alguém é a pessoa de Jesus Cristo. Então me entenda que quando a luz de Cristo brilhou em nossas vidas, tudo aquilo que nos aprisionávamos no mundo das trevas, toda a maldição hereditária, a força do pecado, toda a amarração, isso foi desfeito, isso foi quebrado.
Isso foi anulado, todo o decreto contra a nossa vida e contra a nossa família. E a luz de Deus passou a habitar, a morar dentro de nós. Então me entenda, meu amigo e minha amiga, que o reino de Deus tem duas intenções para a sua vida e para mim. Primeira, Ele quer nos salvar, e o sacrifício de Cristo é a promessa eficaz, verdadeira sobre a nossa salvação. E a segunda é que Cristo nos salvou, nos perdoando, nos curando, nos libertando para um grande propósito. E o propósito é a segunda questão, de sermos cooperadores, trabalhadores na sua casa e no seu reino. Você consegue me entender até aqui, vencedor e vencedora? Jesus, Ele escolheu você para que você pudesse gerar frutos e os frutos pudessem permanecer. Então, o reino de Deus nos chama para sermos trabalhadores na casa do nosso Deus. E tudo aquilo que nós possamos necessitar para desenvolver tal missão, tal trabalho, as ferramentas, a segurança, a proteção será suprida, será liberada pelo próprio Senhor, pelo seu reino, pela pessoa de Jesus, pelo nosso Deus. Então me entenda que hoje você pode se encontrar abençoado, eu tenho certeza, abençoado com paz, abençoado dentro de um bom casamento, abençoado dentro de um bom trabalho, abençoado de uma maneira ou de outra. Mas me entenda que a manifestação do reino de Deus, ela tem um propósito para você, não apenas para servir a sua vida, mas para servir a todas as pessoas aonde a sua voz, aonde a sua pessoa possa alcançar de uma maneira ou de outra. Então me entenda que seria muito egoísmo o reino de Cristo apenas nos beneficiar, nos salvando, etc, etc, e ponto final. É como se o mundo desse volta só ao seu redor, ao nosso redor. Espera aí, meu amigo e minha amiga. O reino de Cristo ele não trabalha com esse pensamento e com esse conceito. O reino de Cristo é humilde. O reino de Cristo é amor, é bondade e misericórdia. Então me entenda que hoje, da maneira que você e eu nos encontramos, nós representamos a luz e o sal. Ou seja, somos luz e sal. Não pelo algo que nós temos, porque não possuímos nada, mas pela evidência do reino de Cristo que foi conquistado naquela cruz, através da sua morte, da sua dor e do seu sofrimento. Então me entenda que o reino de Cristo está dizendo para você e para mim que todos os talentos que Ele colocou em nossas mãos, Ele retornará um dia para prestar conta. Ele chegará comigo e falará: e aí, pastor Davi, o que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com a paz que você tem? Você compartilhou, você ensinou a algumas pessoas, você passou esse entendimento com a palavra, com a fé, com o conhecimento. Talvez se eu cantasse, se eu tocasse. E aí, meu filho, o que você fez com o talento do louvor? Você consegue me entender? Você compartilhou, você ensinou, você cantou, você louvou para os necessitados, para os aflitos, para os oprimidos? Será assim a prestação de contas sobre nossas vidas. E eu tenho certeza, a você que me ouve, a você que me acompanha, que grandes são os talentos de Deus na sua vida. Tudo que você tem não pertence a você. Não, tudo que eu tenho não pertence a mim. Somos apenas administradores daquilo que pertence a Deus. Então, cedo ou tarde, Jesus voltará para prestar conta. E eu digo de passagem que grandes são as evidências que não nos podem nos enganar, que estão aí fora sendo noticiado por todos os jornais do mundo, que a vinda de Cristo está na porta.
Então, meu amigo e minha amiga, a pergunta que eu te faço é essa: o que você está fazendo do seu talento? O que você tem usado dos talentos que Deus colocou sobre a sua vida? Você tem gerado algo só para você? Você tem isolado isso só para você? Você tem guardado isso só para você? Tanto entendimento, tanto conhecimento, e etc, 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 etc? Ou você tem se preocupado neste exato momento com as pessoas mais oprimidas, mais afetadas com toda essa doença, com todo esse caos? Aí você pode me dizer: mas pastor, como eu poderei chegar, me aproximar e apregoar a palavra de Deus e orar, interceder, aconselhando? Use o telefone, use as plataformas que temos hoje. Dentro da informática, muitos são os métodos e meios acessíveis de mantermos o mundo na palma de nossas mãos. Se todo dia você se levantasse, fizesse uma oração e salvasse, colocasse no grupo ou nos grupos que você faz parte, você está cooperando. Você está trabalhando com o talento que Deus lhe deu. Mas pastor, qual é o talento? Talvez a sua fé, a sua confiança, a sua determinação. Então entenda, meu amigo e minha amiga, que muitos são as ferramentas, os meios, os métodos que Deus quer usar na sua vida, o talento que Ele colocou sobre a sua vida e sobre a sua família, para que neste exato momento pudesse impactar vidas, famílias. Então o convite que eu tenho para você: saiba usar do talento que Deus colocou sobre você. Abençoe as pessoas. Ore. Libere palavras de paz. Porque cedo ou tarde, o nosso Deus voltará e todos nós iremos sentar face a face e vamos prestar conta de todos os talentos que Deus nos deu e para que fins e para quais propósitos nós usamos ou estamos usando. Pois bem, meu amigo e minha amiga, chegamos ao fim de mais esta mensagem. Eu louvo a Deus pela sua vida e tenho certeza que grandes são as promessas de Deus a serem liberadas nesse exato momento sobre a sua vida. Quem vos fala é vosso servo, vosso amigo, pastor Davi Martins, e um grande abraço. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Tchau. Diante de ti, Senhor, eu canto por misericórdia, eu canto pelos perdidos, eu canto para que o mundo conheça a verdadeira vida. Amor é o que vou cantar, só
vida.